do caminho tinha uma pedra. Declaro vaga a presidência da República. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Trabalhadores do Brasil. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Vocês não estão entendendo nada! Nada! Independência ou morte! Se fico no Brasil, Vossa Alteza terá sempre a certeza de possuir esses terras. Tens razão, meu filho. É melhor que o Brasil fique nas tuas mãos do que com um aventureiro que lance mão da coroa e faça a independência. Dizem que é um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência lá! Viva o Brasil! Tirando a palavra independência, do contexto de independência do Brasil, qual é a primeira coisa que você pensa? Talvez seja humor, né? Porque o humor tem que ser uma coisa muito independente, senão ele não funciona. Então, ele tem que poder contestar poder, tem que poder contestar religião, pessoas, gostos, costumes, né? O humor ele funciona bem se for independente. Se você consegue ofender todo mundo, você pode ficar feliz, né? E deu certo, de certa forma. Aí o humor é mais incômodo, mais ácido, eu acho assim mais divertido. Escritor, cineasta e jornalista, José Roberto Toreiro se debruçou sobre a história do Brasil em algumas obras. O Chalaça foi inspirado num secretário particular de Dom Pedro I. Terra Papagalle trata dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil. Numa série infanto-juvenil, 3 crianças, Nuno, um grumete na esquadra de Cabral, Naná, uma índia guarani, e Nonô, um menino escravo, falam de momentos importantes do Brasil colônia. José Roberto Toreiro é o nosso convidado para conversar sobre que Brasil é este com 200 anos de independência. Oi, Toreiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente está no Salão Negro do Congresso Nacional para essa conversa. A história do Brasil é um tema que sempre te interessou, né? O Chalaça, que foi o seu livro de estreia, ganhou Jabuti, ele trata de um personagem que estava lá, né? No momento do chamado Grito de Ipiranga, né? Quem que é esse personagem? O Chalaça é um personagem espetacular, né? Que eu não pensava que fosse tão bom. Eu tinha visto o filme do Carlos Coimbra, Independência ou Morte, né? Meu avô me levou para ver, tá? Eu tinha 8, 9 anos. E nesse filme tem o personagem do Chalaça. Eu conheci ele ali. Conheci e esqueci, né? Porque ninguém fala do Chalaça, né? Ele é um personagem meio esquecido da história e tal. Porque ele é pouco nobre, né? O apelido dele é Chalaça, quer dizer piada, xiste, anedota. Então você já vê que não é um cara muito sério. E ele, além de ser o secretário do imperador, também era o alcoviteiro do imperador. Então, por exemplo, o Pedro gostava da filha de um sargento. Aí ele ia lá, conversava, perguntava se o sargento não queria ser capitão, quem sabe, né? E aí tudo se arranjava. Também era o capanga de Dom Pedro, né? Deu surra em alguns jornalistas inimigos, essas coisas. Então era um cara multiuso. Esse cara do lado, que sempre tem, né? Alguém na sombra que faz essas vezes, né? Ou de grande captador, né? Ou de faz uma coisa meio suja mesmo, né? E o Chalaça, o livro, ele seria um diário, né? Encontrado pelos autores, não é isso? Como é que seria nesse diário, como é que é nesse diário, né? O Grito do Ipiranga? Porque tem um pouco de verdade, né? Um pouco do que chegou a nós pelos relatos de quem realmente estava lá na época, né? E também tem um pouco do que ficou consagrado pelo quadro do Pedro Américo, né? Que retrata o Grito do Ipiranga. Como é que você construiu o Grito do Ipiranga nesse livro? Olha, eu acho que eu estou mais próximo à verdade que o quadro do Pedro Américo, porque, por exemplo, a turma não estava em cavalos brancos, né?
Estava em mulas, burros, jumentos, né? Que era como você subir a serra, porque é uma subida que não é para cavalos, é para outro tipo de bicho. Ninguém estava com as roupas dos dragões de independência, né? Tava todo mundo com roupa de viagem, que é uma roupa marrom, tal, né? Sem aquela pose toda. Ainda mais que alguns tiveram diarreia no meio do caminho, né? Um assunto meio desagradável, mas que é confirmado, né? Você está escrevendo um livro agora de contos sobre a independência. São vários momentos, são datas importantes, antes nas quais, em algum momento, pessoas, historiadores, defendem que a independência foi naquela data específica, né? São meio que fantasmas brigando entre si. Então, por exemplo, o padre Belchior diz que é 7 de setembro, claro, aquela coisa linda, espada, gritando. Que ele estava lá, né? Porque ele estava lá. Aliás, Dom Pedro faz 2 vezes o Independência ou Morte, né? Isso também é mal contado. E como é ruim, ele faz num grupo, mas outro grupo estava mais na frente, porque ele ficou mais para trás por conta da diarreia. Então, outro grupo estava na frente, ele proclama a independência, vai lá na frente e proclama de novo, né? Melhor, assim. Aí que ele fala laços fora, soldados e tal. O que quer dizer laços fora, soldados? Porque isso está no Chalaça, né? Que laços são esses? Recentemente, Portugal tinha determinado que todo mundo devia usar laços brancos e azuis, para dizer que fazia parte, né, do reino de Portugal, tal, que era a cor oficial. Faziam 6 meses isso, que é uma coisa polêmica também, né? Azul e branco. Dom João tinha voltado para Portugal e estava meio refém das cortes, dos deputados constitucionalistas, que decidiram assim, agora é azul e branco. E aí no Brasil chegou e estava todo mundo de azul e branco. E aí Dom Pedro fala, quando ele fala laços fora, é para arrancar esse azul e branco, né? Que assim, não estamos mais com Portugal. Agora é nós, como diria hoje em dia, né? Então ele manda arrancar os laços portugueses e já faz o verde e amarelo logo depois, que são as cores da família e tal, né? À noite ele já manda fazer laços verdes e amarelos. E também tem um duplo sentido, né? Laços fora, quer dizer, os nossos laços com Portugal estão fora. É bonito, né? É uma frase bela, né? Com 2 sentidos, tal. Nesse livro de contos, você escolhe personagens históricos, reais, né? Para contar cada um desses episódios, né? Então, o 7 de setembro, quem conta é o padre Belchior, que defende que 7 de setembro é a data oficial da independência, né? Ninguém sabia direito como era o 7 de setembro, como tinha sido, né? Porque ninguém escreveu, não teve quadro, não teve foto, não teve selfie, né? Então o padre Belchior escreve ali em 26, 27, aí ele escreve. E aí todo mundo vê, fica sabendo como é que foi e tal, e começa a ficar mais oficial. Dom Pedro pegou as cartas, amassou, jogou no chão, as cartas de José Bonifácio e da Imperatriz, né? Aliás, a Imperatriz, antes, teve uma reunião, um Conselho de Estado, onde, se você quiser, você pode dizer que foi ali, 2 de setembro, ela reúne o Conselho de Estado e, né, se você quiser uma bandeira mais feminista e tal, você pode dizer, não, foi Leopoldina, 2 de setembro. E ela era muito mais bacana que ele, né? Cá entre nós, Leopoldina era inteligente, apaixonada, andava a cavalo, tocava, conversou com os intelectuais da época. A Leopoldina era... Se interessava pelos pobres, né? Putz, ela era muito melhor que o Pedro, né? Que era um cara meio, assim, sanguíneo, né? Mas um dos contos é ela que escreve? Fala, não, foi antes, gente. Eu chamei todo mundo aqui e tal, vocês lembram? 2 de setembro, que é porque eu sou mulher, eu sou austríaca, e aí os caras esquecem. O padre Belchior disse, não, é 7 de setembro. Tal. O Gonçalves Ledo, que era maçom, fala, não, é 12 de outubro, a gente marcou antes do 7 de setembro, estava marcado, né? E ele aceitou e tal. O José Bonifácio, inimigo mortal do Gonçalves Ledo, e o mortal é verdadeiro, né? Porque ele tentou acabar com o Gonçalves Ledo. O José Bonifácio é colocado como intelectual, assim, maravilhoso, né? Iluminado.
Abolicionista. O que é verdade. Ele era Sim. mesmo intelectual, iluminado, inteligente, abolicionista. Mas também tinha capanga. Né? As partes pessoal não conta muito. Né? Então, o Bonifácio queria o 3 de dezembro, que foi a data da coroação, que aí ele que fez e tal. E uma coisa sem povo, a aclamação teve povo na rua. Tem um quadro bonito, tal, do Debré. Estava chovendo, estava um dia feio, né? Estragou tudo. Mas é ali no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, uma multidão, com povo. A coroação não tem povo. Aí o José Bonifácio meio que dá um golpe. É uma coisa que dizem que o Jânio tentou fazer depois. Né? Ele fala assim, não quero mais. Aí Dom Pedro vai lá, dá todos os poderes e Bonifácio volta. E aí, com todos os poderes, ele manda prender o Gonçalves Ledo e mais 40 inimigos. O Gonçalves Ledo, diz a lenda, mas escritores da época reafirmam a lenda, que para escapar ele teve que se pintar de preto e se vestir de baiana, de escrava. E aí ele escapa, pega uma barca, vai para Niterói e lá, depois, ele se disfarça de novo de padre, pega um navio e vai para a Argentina. Ele fica um ano na Argentina, fugindo de José Bonifácio, que tenta trazer ele de volta, extraditar e tal. Né? Mas não consegue. Mas é uma coisa tão sensacional que a gente não sabe, né? Quer dizer, o cara, um dos artífices da independência, tem que fugir vestido de mulher para Niterói, né? Ele pega uma barquinha e tal, foge para Niterói, lá fica na casa de um amigo e consegue fugir vestido de padre para a Argentina. É tão bom saber isso, sabe? Se eu fosse criança e me contassem isso, eu nunca ia esquecer. Tem outras datas, né? Tem o 2 de julho, aí já em 1823, que é a expulsão dos portugueses, né? A saída das tropas portuguesas da Bahia. Eles vão embora de Salvador e tal. Porque, 7 de setembro, Dom Pedro grita no meio do mato, não adianta nada, né? Ninguém escutou, ele grita para os amigos dele lá. Mas ele grita mesmo? Por independência ou morte, sim, parece que sim. E faz parte dele, né, gritar. Ele é um cara sanguíneo, impulsivo, né, apaixonado e tal. Mas não resolve nada. Então, a chance grande era o Brasil se dividir pelo menos em duas partes. Só quem estava com Dom Pedro era São Paulo, Rio e Minas. Né? Então, tinha uma grande chance do Brasil se esfacelar, como aconteceu no resto da América do Sul. Né? E na Bahia teve uma guerra sangrenta, com várias batalhas e tal. E um personagem espetacular, né, que a gente tinha que ter aprendido na escola, é a Maria Quitéria. É uma mulher, mas ela quer lutar, ela quer participar disso. Né? Ela tem um patriotismo nobre, verdadeiro. Então ela se disfarça de homem contra o pai. Escondido, né? Ela vai escondida. Ela tenta até falar que, né? Porque vai uma pessoa na fazenda do pai dela, uma fazenda pequena, e faz um discurso pedindo dinheiro, ou escravos, ou os filhos do fazendeiro para ir lutar. E o fazendeiro diz, não, eu não me meto, eu vou apoiar quem ganhar e acabou. Mas ela fica tocada pelo discurso patriota do cara e quer ir. Então ela pega a roupa do cunhado, né, usa o nome do cunhado e vai na cidade próxima ali, Cachoeira e tal, se apresenta, né, corta cabelo. É uma cena linda. Tem um filme da Disney que é muito parecido. Mulan. E depois virou filme também. É contra o pai, corta o cabelo. Existe uma carta dada pelo imperador no final para o pai. Isso é igualzinho, Mulan. Ela vai, luta. O pai vai atrás dela depois de alguns dias e fala, desmascara a filha lá, que diz que é mulher. Mas o comandante, vendo que ela atira muito bem, porque Quitéria passou a infância atirando, sabe, com espingarda e tal. Então, ela era muito boa nisso. E o comandante fala, não, eu não quero perder não, sinto muito. E ela vai decidir. Se ela quer continuar com a gente, vai continuar. Se não quer, volta com o senhor. E a Quitéria fala, não, eu vou lutar. O comandante só manda que lhe faça uma saia. Essa era uma exigência do pai, que ela lutasse de saiote? Não. O comandante que faz só para diferenciar e tal, né?
para não ficar disfarçado. E ela usa essa saia, e no quadro ela tá com essa saia famosa, tal, né? De um tecido cru e forte. Ela casa durante a guerra ainda, se apaixona e casa, perde o marido morre, ela vai ser condecorada com a Ordem do Cruzeiro, que era a coisa mais importante. Esse conto é a Maria Quitéria que narra no seu livro? Esse é a Quitéria. Uhum. E ainda tem outras datas? Aí tem o Maranhão, que já é o Cochrane quem narra. O Cochrane vamos só explicar quem que é esse personagem na história do Brasil. O Thomas Cochrane é um personagem espetacular da história, né? Maravilhoso. A expressão lobo do mar surgiu para ele, né? Dada pelo Napoleão Bonaparte. É uma honra, né? Imagina você ter um epíteto feito pelo Bonaparte, reconhecendo seu valor e tal, né? Era um gênio da guerra naval e tal. Então ele participa na luta lá contra Bonaparte. Depois ele consegue, em grande parte, a independência do Chile. Depois ele vem e luta no Brasil. Depois ele vai para a Grécia lutar também, sabe? Ele virou um mercenário, que não era uma coisa tão horrível assim. Era uma coisa mais ou menos normal, né? Você virar um mercenário. Não é... Hoje em dia, assim, mercenário é o cara que se vende e tal. Eu falo, não, era uma ocupação digna, né? Muito bem remunerada, porque você ficava com grande parte do butim, e daí vinham fortunas, às vezes, né? Mas ele conta também um episódio, ele é um personagem que vai falar sobre um episódio específico das guerras de independência no Brasil. Ele diz que o importante foi a conquista do Maranhão. Se perde o Maranhão, perdia tudo, né? E o John Pascal Grenfell, que é o outro mercenário inglês, jovenzinho, 20 e poucos anos, imediato do Cochrane, mas que vai sozinho para o Belém do Pará, contra o Belém do Pará, a independência ali no Pará, que foi uma independência complicadíssima, né? Porque lá tinha republicanos, pró-Portugal e pró-Rio de Janeiro, né? Então tinha 3 turmas brigando, era bem confuso. Os livros de história da gente não traziam as guerras de independência. Nunca, né? Guerra de independência, alguém morreu? Não, ele levantou a espada e acabou, né? Parece que é isso. Mas no Pará foi uma chacina, né? No Pará tem a tragédia do Brigue Palhaço, né? O Grenfell já tinha feito o grande blefe dele, né? Ele parou ali em Belém e falou, olha, o Cochrane, que o mundo inteiro conhece como o maior gênio, né, da guerra naval, está ali fora. Se vocês não se renderem, não aceitarem Pedro como imperador, a gente vai destruir a cidade. Eu vim aqui dar uma chance para vocês. E aí teve uma reunião entre os principais da cidade e eles falaram, não, tudo bem, a gente está com vocês. Mas teve brigas internas ainda e tal. Numa dessas brigas internas, teve uma sublevação de oficiais, né, de soldados e tal. 250 pessoas, um pouco mais, acabam sendo presas, né, pelo Grenfell com seus marinheiros armados e tal. Ele vai prendendo aos poucos, por isso que ele consegue e enche as cadeias da cidade. Mas fica insuportável, porque todas as cadeias estão cheias, pode arrebentar uma rebelião e acaba com tudo. Então eles colocam todos num navio só, no porão de um navio. E aí se coloca 250 caras no porão do navio, sem água, sem nada, o calor, eles morrem. Quando eles abrem, então, no dia seguinte, tem 4 caras vivos e 3 vão morrer nas horas seguintes. Sobra um cara. Sabe, é um assassinato, é mais que o dobro do Carandiru, que teve 111 mortos. Do ponto de vista humanista, assim, lá foi o dobro, e numa cidade muito menor, né? Ele matou uma porcentagem da população masculina da cidade gigantesca. E ele foge depois para o Rio de Janeiro. Tem um processo, ele é perdoado. Alguns maranhenses até hoje, né, odeiam o Cochrane, né? Tem um episódio do Sarney que dizem, né, que foi lá. O Cochrane, ele é o túmulo mais nobre da Inglaterra, né? Ele está num lugar, em Westminster, tal, muito nobre mesmo. E o Sarney teria cuspido ali, tal. Há versões até piores, né?
Toreiro, você faz cinema, TV, você já fez pelo menos um roteiro para filme de época, né? Que foi o Memórias Póstumas, baseado no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você tem vontade de fazer filme sobre a independência ou algum momento histórico específico da história do Brasil? Eu faço documentário, não um filme de época, com as pessoas com roupas e tal. Eu queria trazer esses personagens para ver o Brasil de hoje, e aí eles vão contando a independência, tal, talvez com animações, mas eles estão aqui hoje, vendo o que tem de igual, o que aquela independência provocou diretamente e tal. Falta ainda? Acho que falta. A gente só tem o filme do Carlos Coimbra, né, com o Tarcísio Meira, que é um filme bacana, com um certo tom ultranacionalista, mas é um momento tão rico, né? É o parto do país, né? É como ele nasce. Então, o que dá para você perceber de caminhos desde esse nascimento, né? É muito tentador. A gente devia fazer sempre, né? Todo ano devia ter coisas repensando a independência, contando e tal, né? De certa forma, o grito de Dom Pedro não adiantou muita coisa, quase nada, na verdade, né? Assim como as guerras de independência também não decidiram a coisa. O que decidiu foi um documento, né, assinado lá por Dom João e Dom Pedro, que aí Dom João concede a Pedro o Brasil. E ele só fez isso porque o Brasil assumiu a dívida externa de Portugal com dinheiro pago, com dinheiro inglês, né? Então a Inglaterra emprestou dinheiro ao Brasil, que pagou a dívida de Portugal com a Inglaterra. Mais ou menos assim. Claro que eram bancos particulares e tal. Mas então talvez o grande herói da independência brasileira seja o Rothschild, que emprestou o dinheiro, né? E não Dom Pedro ou Quitéria e tal. O que você acredita que foi fundamental naquele momento para a gente ser o país que a gente é hoje? Isso é difícil. Mas eu acho que são muitas coisas, né? Que mostram, que existem lá, que mostram, que explicam o que o país é hoje e tal, né? Por exemplo, não se fala da participação popular. Os caras são usados, fazem guerra, morrem, né? Mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? Eu acho que isso é uma coisa que existe ainda hoje no país, né? Não tem uma grande valorização do povo, né? A gente não tem movimentos como a Revolução Francesa, como a Revolução Russa, onde o povo faz uma coisa gigantesca. A gente não assumiu muito, tem uma certa distância, um distanciamento, né? Até quando o Partido Popular, partidos de origem popular assumem, também há um distanciamento depois do povo, né? Acho que tem esse grande afastamento do poder. De certa forma, o Zé Bonifácio ganhou a guerra, né, com o Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo queria uma coisa mais popular, as pessoas participando, voto direto. O Bonifácio não, queria uma coisa mais distante. Não, as pessoas são ótimas se elas estão lá, né? Se elas estão servindo bem a gente e tal, né? Claro, tem que acabar com a escravidão, mas não precisa, assim, também ser radical, né? E todo mundo igual, tá? O Brasil é um país aristocrata ainda hoje, né? Com uma certa nobreza reinando há muito tempo e tal. E uma nobreza pouco inteligente, né? Porque você vê que, desde aquele tempo, o Dom Pedro não era um cara brilhante. E você vê que as elites brasileiras não são muito brilhantes, né? Você vê entrevistas assim, de milionários e tal. É isso aí? Tá bom, então. A nossa elite... Então, talvez tenha essa herança também de uma elite meio chinfrim, né? Toreiro, muito obrigada pela entrevista. Prazer ter você aqui com a gente no Salão Negro do Senado. Obrigado, foi um prazer receber vocês aqui no Salão Vermelho também, foi ótimo. Eu hoje estou no meu dia de sorte, a independência ou morte, é nesta batida que eu vou. Independência ou morte, Dom Pedro I bradou, e o sonho dos brasileiros se concretizou. Oh, meu Brasil, segue avante, olha o futuro me espera. Aqui estou, São Paulo, Ipiranga, onde tudo começou.
silêncio quebrado, sonho tão esperado, um grito manifestado, independência ou morte. Independência ou morte, no corre da vida nós segue lutando. Essa caminhada é longa, meu parça, mas vamos chegar um dia triunfando. Independência ou morte, eu não me rendo à força do sistema. Independência ou morte, eu não me rendo. Independência ou morte, eu não me rendo